Fala aí, galera. Para quem não me conhece aí, eu sou um dos fundadores do grupo Bonsai Moyoga aqui de Berlândia, em parceria com o Adriano Martins e a idealizadora do grupo, que é a senhora Denise, que é a irmã Denise. Nós temos um grupo que é ativo aí no WhatsApp, falando sobre bonsai, no grupo Bonsai Moyoga, e os participantes têm me perguntado bastante e me pedido alguns vídeos explicando alguns assuntos. E o vídeo que recentemente o pessoal está pedindo bastante é algo falando sobre bonsais mames. Vale ressaltar aí que eu não sou nenhum expert no assunto, sou um curioso, não tenho muito tempo de prática, estou no bonsai há 6 anos mais ou menos, e a experiência que está me dando, que eu tenho maior experiência é devido à faculdade que eu faço, que é no setor de agronomia, e às práticas que eu tenho. Mas voltando ao assunto, quando a gente decide fazer mame, devemos prestar atenção não só com mame, mas em qualquer estilo de bonsai que você quer fazer. O primeiro aspecto a se observar é o tamanho da folhagem que a planta tem, a ramificação que você observa nela na natureza, é o desenvolvimento dela em relação ao seu clima, à sua região, e por aí vai. Mas se você não tem esse conhecimento ainda, faça uma pesquisa na internet. Provavelmente vai ter alguém falando sobre essas características da planta escolhida, da espécie escolhida. Caso você não encontre, faça um teste. Pega uma muda da planta e vê como ela se adapta na sua região. Tem muitos sites por aí que ajudam bastante, como o do nosso parceiro McDonald's Fernandes, do ABC do Bonsai. Tem também o pessoal da Bonsai Kai, que tem bastantes dicas sobre várias espécies no seu site. E ainda mais por região, principalmente em formulação de substrato, e tem outros sites, Ai do Bonsai, vários outros sites. Então, hoje em dia, o bonsai está muito mais fácil você receber informações. Só que assim, o que eu faço é o que eu vejo na internet, o que o pessoal diz que funciona, tal, eu faço o teste. Se para mim deu certo, eu continuo. Se não deu certo, eu modifico. E eu faço conforme eu acho que está bonito. Não sigo, procuro as regras, mas não sigo as regras ao pé da letra. Eu faço da minha forma, do jeito que fica legal para mim, e assim eu vou fazendo e vou trabalhando. Bom, o primeiro passo que foi de escolher a planta pelo tamanho da folhagem. O segundo passo, a gente sempre vai procurar cultivar a planta em um vaso maior do que ela necessita para ser um mame. Por exemplo, isso aqui é uma muda de ligustro, que foi cedida pelo meu amigo Júlio, aqui de Berlândia, bonsaísta. E é uma estaca, que foi feita uma estaca de uma planta já velha. Inclusive, ela até já frutificou essa estaquinha aqui. Ela está num vaso bem maior do que eu espero para ela, que é justamente para isso, para ela se desenvolver mais rápido e eu já poder ir trabalhando ela. Adubação bem elaborada, procurar saber a época de adubação, que sempre é final do inverno que começa as adubações. Se for feita com osmocote de liberação, que é o caso do adubo de liberação lenta, de 9 meses, no finalzinho do inverno, assim que acabar o inverno, você já coloca o osmocote e a retirada dele um pouco antes do início do inverno. Então são 9 meses, é o prazo de adubação. Eu sempre utilizo o adubo químico e o orgânico, que é para manter a vitalidade do solo, manter micro-organismos e assim por aí. Porque o adubo químico nem sempre vai ter todos os nutrientes que a planta necessita. Cada espécie gosta de uma adubação específica. Mas para a gente saber, cada um gosta, é meio complicado saber como está o solo, como está o substrato, se tem ou não o adubo necessário. Se o substrato que você está utilizando tem a capacidade de trocar os nutrientes com a planta, às vezes ela tem os nutrientes, mas não está disponível. Aí a gente já tem um assunto mais aprofundado, que seria a utilização de calcário, gesso e por aí vai. Só que para bonsai é um pouco mais complicado. O ideal seria, para facilitar, se a planta não está absorvendo bem os nutrientes que você está colocando, a troca do substrato seria mais indicada. Nesse caso aqui, que essa planta, que ela está já há um tempo aqui comigo, eu já escolhi algumas opções de vasos.
que vai encaixar para ela. Quando a gente for escolher um vaso, eu procuro utilizar 2/3 o tamanho do vaso em relação a 2/3 do tamanho da copa, ou nesse caso, ela seguir essa linha da copa, tá? Aí, mais no final do vídeo, eu vou mostrar outras opções. Então, a gente passa essa planta para um vaso maior do que a gente quer, que ela fique no final, e trabalhe ela para ela desenvolver mais rápido e você chegar a um ponto. A próxima que eu vou mostrar aqui, eu fiz isso durante um tempo, só que eu fui um pouco precipitado e passei ela para o vaso antes do que o necessário. Esse aqui é um ficus nerifolia. Não sei se dá para ver bem, que a claridade está um pouco ruim. Mas eu queria que ela tivesse enchido um pouco mais, engrossado o galho primário, o galho central, para poder fechar mais a copa. E aqui as folhas dela ainda tá um pouco grande. Se a gente puder observar, ela tem umas folhas ainda grandes aqui, por sinal. Eu passei ela para esse vaso antes do tempo indicado. Que o ideal seria, como eu disse, engrossar primeiro os galhos em um vaso maior. Eu farei toda a estrutura dela, colocando o galho principal mais grosso, que seria esse galho que vai subindo aqui, para ele melhorar a conicidade com a planta. Que o galho central tem que melhorar um pouquinho mais essa conicidade. Tá vendo? E os galhos primários, que seria o primário, esse do lado de cá, o secundário e por aí vai, serem relativamente grossos em escala. Como assim? O mais baixo seria o mais grosso, o mais cima um pouco mais fino e aí por diante. Por quê? O galho de baixo é um galho mais velho. O galho primário é um galho mais velho. Consequentemente, ele vai receber mais nutrientes, seria mais grosso. Então, sempre oscilando entre o galho de baixo ser o mais grosso e por aí vai. Se você está utilizando essa técnica aqui num vaso maior e esse galho está mais fino que o de cima, o que a gente costuma fazer? Inclusive, o nosso amigo Mac aí tem um vídeo que explica sobre isso. O galho de baixo, você vai deixar ele com todas as folhas e o restante você desfolha. Com isso, o galho que está com as folhas vai crescer mais, desenvolver mais do que o restante, até o restante conseguir rebrotar novamente. Com isso, você vai engrossando esse galho. E por aí vai, até você chegar na escala de galhos mais grossos. Aqui tem um exemplo de uma planta que foi feita, como eu estou dizendo. Esse aqui é um chimpaco, está faltando só uma manutençãozinha aí nele, que já está passando da época. Ele foi trabalhado num vaso maior durante um bom tempo. Quando ele chegou no seu ápice de crescimento, como o jeito que eu queria, ele foi feito o trabalho de aramação. Esse trabalho de aramação aqui foi feito pelo Adriano, que faz parte do nosso grupo aí. Vou até marcar ele aí no vídeo posteriormente para vocês conhecerem. E depois que ele foi aramado, ele ficou nesse vaso durante mais ou menos uns 6 meses, onde ele estava, recebendo adubo, crescendo normalmente. E o transplante dele foi feito no inverno, que é sempre o transplante que é indicado para as coníferas. É indicado sempre que o transplante seja realizado no inverno. O vaso foi escolhido devido à espécie, que eu gosto bastante de utilizar cores neutras para coníferas em geral. E esse vaso aqui é um vaso do Sami, de altíssima qualidade. Como vocês podem ver, eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais raso, mas as coníferas tem que ser um pouquinho... Eu prefiro que seja um pouquinho mais alto, devido ao nosso clima. O substrato de coníferas, eu costumo colocar mais arenoso. Não gosto de colocar muito um substrato muito argiloso, que retém muita umidade, e eu já perdi algumas plantas por causa disso. O arame eu utilizo para fixar a planta, até ela no substrato, até ela ficar firme. Só que já passou da hora de tirar, que já tem quase um ano que ele está aqui. E os arames também, que ainda estão nele aqui para retirar. Logo mais eu vou fazer um vídeo aí falando sobre a aramação de mames, os cuidados. E agora eu vou mostrar aqui alguns vasos muito pequenos, depois eu vou explicar um pouco, ver se cabe ainda nesse vídeo, explicar um pouco sobre como cuidar do mame depois dele pronto no vaso pequeno. Esses vasos que eu vou mostrar aqui para vocês são alguns vasos aí de um rapaz que está chegando no mercado aí agora, que é o Cássio, aqui de, acho que Monte Carmelo, se não me engano, aqui perto de Uberlândia. É um rapaz que entrou há pouco tempo agora no bonsai, já está se destacando nos vasos. Parabéns.
Logo, logo eu estou virando representante dele aqui na região. Aqui estão alguns exemplares. Como vocês podem observar, são uns vasos muito pequenos. Então, aqui dá para você plantar alguma coisa. Como os vasos são uns vasos bem pequenininhos, devemos escolher algumas espécies que sejam um pouco mais resistentes e com as folhas pequenas. Eu indicaria, para esse tamanho de vaso, como vocês podem observar aqui, são uns vasos bem pequenos, Ceriça mil folhas, que é um pouco mais difícil de encontrar, a ceriça, ou até mesmo alguns chimpacos. Aí, vamos também em relação aos vasos, os microvasos pequenos, que já para plantar algum bonsai seria já complicado. Até esses aqui mesmo, a gente utilizaria mais isso para demonstrar alguma planta menor, um capim, no caso dos cussonomo, eu sempre erro esse nome. São aquelas plantinhas que ficam no vaso de bonsai ao lado do bonsai, para dar uma simetria, dar uma beleza maior. Certo? Alguns exemplares, vaso orgânico, aqui já daria para plantar uma cericinha. Só que aí voltando ao assunto de como manter o mame. Como vocês estão observando, são os vasos muito pequenos, com pouco substrato. O que a gente pode fazer para manter essas plantas bem durante um tempo? Eu costumo deixar os mames em lugares que batem menos sol do que o necessário, do que eles gostariam se fossem umas plantas maiores. Além disso, quando são as plantas nos vasos bem pequenos, como é esse caso, como é este caso, por exemplo, são uns vasos menores, eu costumo pegar um prato desses de plástico de planta, que vai embaixo do vaso, grande, colocar areia embaixo, molhar bastante, e logo em seguida eu venho com as plantas nos vasinhos pequenos, põe em cima. Então a gente sempre for regar, vai regar elas normalmente, procurar não fazer uma chuva muito grossa para não tirar o substrato dentro do vaso, como é um vaso muito pequeno. E por ali você vai manter a umidade, colocar um lugar que bate um pouco menos sol, não tanto sol. Eu gosto de colocar essas plantas muito pequenas em um lugar que bate o sol da manhã. E com isso você vai manter a umidade da planta, que quando a água que está no prato com a areia vai evaporar, ela vai entrar pelo orifício de baixo do vaso e vai manter a umidade do substrato que está aqui dentro. Lembrando que quando você tem um buraco grande, sempre colocar uma telinha para tampar, ainda mais num vaso tão pequeno. Uma telinha aqui embaixo para tampar, para não sair o substrato. Outra dica, substrato, quando a gente vai utilizar num vaso tão pequeno, eu costumo utilizar areia média, um pouco de composto orgânico, que eu utilizo, que é um composto de um viveiro que o Uberlândia fabrica, um pouco de terra, e fazer essa mistura. Se for utilizar o pedrisco ou a caqueira, utilizar o pedrisco e a caqueira bem pequena, aquelas mais fininhas possíveis, pois o vaso é muito pequeno. Tá? Eu acho que por aqui vai ser o primeiro vídeo, aliás, o segundo, que o primeiro eu fiz há uns 2 anos. Logo mais, mandem ideias aí, podem comentar aí no vídeo, no Facebook. O nosso Facebook aí é o Facebook/Grupo Bonsai Moyogi. O meu Facebook, se quem quiser me acompanhar aí, é Cícero AVNV. Vai estar na descrição aí. Vou colocar no final do vídeo também. Curte nossa página, curte o vídeo, compartilha. Quem tiver uma dica aí de algum vídeo, pode mandar, que dentro do possível eu faço. Só relembrando, não sou nenhum expert, só falo para vocês aqui o que eu faço e dá certo para mim. Se alguém tiver alguma crítica aí, pode mandar, que a gente está aberto aí a qualquer crítica. Além do mais, abraço, obrigado.